Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um Nerdverso Cast e nesse episódio a gente vai falar então sobre o filme Avatar 2, um dos filmes mais esperados do ano. James Cameron vem com tudo aí, trazendo como sempre aquela revolução visual nos seus gráficos. A gente assistiu o filme e vamos começar conversando contigo sem spoilers, contando nossa percepção e crítica mais genérica e depois vamos fazer uma análise mais detalhada do filme. E aí Leandro, tudo bem contigo? Fala, Diegueira. Sim, que experiência cinematográfica foi Avatar 2, O James Cameron bateu no peito ali e usou essas mais de 3 horas para mostrar pro mundo aí como ele tá anos-luz, né, dos outros, como ele sabe usar a tecnologia de uma forma, eu posso dizer até revolucionária, ao meu ver. Assim, ó, o CGI desse filme beira a perfeição, né? Não existe nada que fique ali perto do que ele apresentou no cinema, tô falando, né? Então, na questão visual, Avatar é nota 10, mas claro, o filme tem seus muitos defeitos. Em primeiro lugar, o filme não precisava ter 3 horas, né? Assim, ó, o James Cameron, eu acho que ele é egocêntrico pra caralho, Diego. Ele tem milhares de cenas que ele só fica mostrando lá pra dizer que ele é o melhor no efeito visual, sabe? O roteiro é tão simples quanto do primeiro filme. O James Cameron, eu acho que ele sabe contar uma boa história, sim, mas o segundo filme é menor em nível de ameaça. Avatar 1, assim, é maior, né, esse Avatar 2 é apenas uma vingança pessoal que eu enxergo, sabe? Então, em muitos momentos, a edição e as tomadas de decisão dos personagens me incomodaram. Mas vai entrar então nessa parte que eu falei, que é o roteiro que a gente já sabe praticamente tudo o que vai acontecer do início até o final, mas eu ainda considero ele no top 10 do ano nos filmes que eu assisti, tá? Então, não tem discussão em relação ao efeito visual, Diegueira. Concordo contigo, efeito visual incrível, nunca tinha visto nada parecido no cinema, tá realmente muito na frente de qualquer outra obra que tenha ido aí pra grande tela. De cara a gente já é surpreendido com aquela qualidade de imagens que vai do início ao fim, algumas cenas em especial que depois a gente vai comentar melhor, para não dar spoiler agora no início, mas assim, é realmente um espetáculo visual, estejam preparados aí para um grande estímulo visual. Eu assisti a versão em 3D, acho que o 3D tá bem coerente, acho que de fato gostei muito de ter visto em 3D. Se eu fosse ver de novo, eu não ia querer ver em 2D, eu ia querer de novo colocar o óculos e ver em 3D, porque alguns efeitos visuais em 3D estavam muito, muito, muito legais. Acho que a qualidade ficou incrível, foi bem aproveitada. Eu sei que tem gente que não gosta, bastante gente não gosta, né, da opção 3D, por causa do incômodo do óculos e tal. Uma coisa que é legal comentar, né, que isso não chega a ser, acho que um spoiler, é mais uma característica técnica, visual, é que esse filme ele vai para o cinema com uma taxa de quadros, né, um frame rate ou frames por segundo, né, quadros por segundo, diferente do usual, tá? Porque normalmente em filmes e séries, né, em produções que vão para TV, cinema, se usa por padrão a taxa de 24 frames, né? 24 fotos por segundo para que se produza ali a animação, tá? No entanto, dependendo aí do uso, como por exemplo nos games, às vezes em demonstrações em lojas de televisão, às vezes tem se usado em vídeos para YouTube, como influencers que estão usando, como a gente mesmo usa, se usam taxas mais altas para deixar aquilo mais fluido e se parecer mais com a vida real, né? E aí se usa geralmente 30 no mínimo ou 60. Os games costumam usar 120 ou 144, principalmente os games mais modernos aí de Play 4 e Play 5. E o filme usa uma taxa bem alta, tá? Eu arrisco dizer aí que é no mínimo 120. Então tu vai ter já de cara uma percepção diferenciada, como se tu estivesse assistindo ou aquelas demonstrações de como uma TV é boa quando tu vai numa loja de TVs, nas lojas de eletrônicos, né, eletrodomésticos, e vê aquela imagem bonita do fundo do mar passando na TV ou de alguma coisa na cozinha sendo feita, assim, uma refeição. E também aqueles grandes vídeos de introdução de jogos assim icônicos e muito poderosos assim de Play 4, Play 5, que são aqueles vídeos muito bonitos, né, cheios de cor, com uma fluidez de imagem. Então isso é uma inovação que o James Cameron ousa trazer para o cinema. A gente vai debater aqui nossos pontos de vista sobre isso, mas de fato é incrível visualmente.
Sim, e isso também vai encarecer demais o filme, né? Por isso que custou aí quase 2 bilhões de orçamento. Meu, eu acho que é um baita filme de ficção científica, Diego. Tem momentos que ele beira, assim, ele vira um documentário sobre biologia, natureza, animais. Em vários diálogos entre os personagens, o James Cameron ele nos explica assim como funciona a vida marinha. Cara, e é tão bom o CGI que tudo que parece ali me dá a entender que é algo real, sabe? O que são aquelas tomadas embaixo da água, assim, é uma loucura que o James Cameron fez. Ele expandiu mais um pouquinho ainda a mitologia de Pandora, mas se tu for pensar friamente, assim, esse Avatar 2 ele dá a volta em si mesmo e no final, assim, parece que a gente parte de novo do começo do filme, só que com a apresentação de novos personagens, né? A gente teve aí o aprofundamento da família do Jake Sully e que a Neytiri também formaram, né? Expande um pouquinho mais Pandora. Resumindo o filme pra mim, Diego, é roteiro simples, é uma história que eu achei bem contada pelo James Cameron, sim, é um deleite visual que eu nunca tinha visto antes. Então eu acho que faltou ele arriscar um pouco mais, ou usar um pouquinho mais, Diego. Ele ficou muito pé no chão, sabe, no que ele tá acostumado a fazer. Eu achei que eu achei que várias coisas não se encaixaram, tá, Leandro? Eu achei que muitas coisas ficaram desconectadas, né? A principal delas é o roteiro, que eu achei que ele não acompanha a ousadia de tecnologia visual. Então a gente tem um espetáculo, sim, esplêndido, uma coisa realmente incrível visualmente falando, tá? Mas a gente não tem um roteiro que sustente, que dê suporte, que acompanhe isso, e principalmente o tempo de filme. Esses três itens eles não conversam bem, né? Roteiro, tempo de filme e questão visual. Enquanto o visual ele é nota 10, nota 1000, o roteiro eu achei ele bastante fraco no sentido de que se repete em relação ao filme 1, se repete em relação a outras produções. Acho que de modo geral, se tu olhar para esse roteiro e tentar transcrever em linha simples o que aconteceu, é algo que a gente já viu em muitos outros filmes, é bastante clichê, bastante previsível ao longo do filme. Eu acho que os momentos de emoção, seja por medo, seja por susto, seja por ação, tensão, tristeza, perda, eu acho que esses momentos não foram bem construídos, a gente não chega a viver isso com tanta intensidade quanto em outros filmes que às vezes não tem uma produção tão grande, mas que nos deixam mais tensos, com mais medo, que traz uma emoção maior. Acho que a trilha sonora também não é tão boa quanto a questão visual, e é estranho fazer essas críticas todas, porque é um grande filme, mas ele é um filme que as coisas não se conversam, está tudo desencaixado, como eu te falei, entende? O visual ele vai muito além, e os outros componentes que fazem um filme completo não acompanham isso, né? De fato, me incomoda ver que o filme ele é bastante repetitivo em relação ao primeiro filme, né? Até a trama é praticamente a mesma, né? E assim, quando o James Cameron fala sobre o quão rasos são outros filmes, outros personagens, e ultimamente ele tem feito fala sobre os filmes de heróis, né? E eu entendo, eu concordo de certa forma que são rasos. Eu esperava algo então com uma profundidade maior a partir dessa fala dele, né? E eu não vi isso no filme, eu não vi essa profundidade assim maior nas relações. Eu vi algo um pouco repetitivo no roteiro e principalmente eu achei raso o vilão e os motivos, né, o que motiva o vilão, eu achei bem raso. Eu esperava mais profundidade na ameaça que seria trazida, né? Até de repente uma questão ambiental ou uma ameaça maior. Eu achei que a ameaça ela não foi tão grande, ela foi um pouco pequena. Talvez a gente volte nessa conversa futuramente, porque como está se construindo algo muito maior, não é só mais um filme, né, Leandro? O segundo filme já está pronto, já existe aí todo um planejamento para uma sequência de filmes para os próximos 5, 6, 7 anos, então está se construindo aí um universo, né, Avatar. Talvez daqui a uns 2, 3 anos a gente venha a mudar nossa fala, eu e tu dizer assim, agora eu entendi o que ele quis fazer com o filme 2, agora encaixa melhor com os outros. Mas assistindo só esse filme solto, eu fico nessa fala que eu te trouxe aqui.
Não, mas mesmo assim é muito pouco, entendeu? Porque esse filme não vai se sustentar para, daqui no próximo Avatar 3, que deve ser ano que vem mesmo, a gente fala, agora eu entendi o 2. Pô, 3 horas pra entender o 2 no próximo filme, pra ele fazer sentido, e esse filme tinha que se construir, né, meu? E eu acho que agora virou hate gratuito xingar filme de herói mesmo, todo mundo é moda fazer. Também pelo que virou os filmes de herói, né? A cada 10 filmes tem um que a gente consegue dizer, ó, esse aqui, ele consegue aqui, ó, reluzir diante dos outros. O resto a gente pode jogar numa sacola que é realmente tudo mais do mesmo, tá? Mas realmente, tudo que tu falou, concordo, Diego. E eu acho que o James Cameron, ele definiu bem os 3 atos. O primeiro é apresentar os personagens, né? É nos mostrar a ameaça. E eu já digo, né? A ameaça é menor do que a do primeiro filme. O segundo ato é o desenvolvimento de tudo que envolve ali o clã aquático, né, meu? E, isso é longo pra caramba, né, Diego? E o terceiro ato daí é o vilão chegando, é a grande batalha, é o clímax. Isso tudo tá bem direitinho. James Cameron seguiu na linha, né, meu? O filme, cara, então ele vai se iniciar. Então, a partir de agora, spoilers, né? Vamos falar, né? Agora é spoilers a partir de agora, cuidado. Mas o filme ele se inicia já contando o que aconteceu com o Jake Sully e com a Neytiri depois que eles expulsaram a maioria dos humanos de Pandora, né? Então eles vão constituir ali uma família. São 5 filhos, 3 da relação ali entre os dois e mais 2 filhos adotados. A Kiri, que é filha do avatar da Grace, a doutora Grace que morreu no primeiro filme. Eu até quero saber se tem teorias, Diego, porque eu tenho uma que eu quero lançar daqui a pouco. E o outro filho adotivo é o Spider, né? O cara é um humano e ele foi um bebê, então, deixado em Pandora quando os humanos partiram para a Terra expulsos. Não dava para colocar o bebê nas cápsulas de criogenia, né? Então ele ficou lá em Pandora mesmo. O guri vai ser explicado logo no começo que ele é filho do Coronel Miles, que é aquele roteiro assim gostoso criado nesses 13 anos, né, meu? Então, sei lá, eu não sei se eu gosto, se eu compro muito essa ideia ainda. Mas tá bem definido aqui, né, meu? O Neteian é o filho considerado o responsável, mais maduro, mais velho. O Loak lá é o rebelde, meu, se mete em problemas. Tem a Tuck, não lembro como é que fala agora, mas ela tá ali pra ser a bonitinha, a fofinha. E a Kiri, cara, é a que eu mais gostei, eu acho que é a que mais teve de desenvolvimento, ela tá demais, ela é uma energia incrível. E caso vocês não saibam, quem interpreta a Kiri é a própria Sigourney Weaver, né, que ela fez a Grace, a mãe dela. Então, por isso que eu criei algumas teorias aí, Diego. Ah, que legal, cara, que massa isso. Eu não sabia dessa informação que ela é interpretada pela própria Sigourney. Bom, quando tu quiser vir com as teorias, tu pode vir. Eu não cheguei a criar nenhuma teoria a respeito aí de quem é o pai. Agora, com essa tua última fala, né, juntando essa informação que tu trouxe com ali essa tua, de certa forma, tu me motivando aí a pensar sobre isso, né, brota uma ideia aqui na minha cabeça que daqui a pouco... ela é um clone, né, da Sigourney Weaver, né, não é uma filha, digamos assim, mas é uma extensão dela de modo similar, digamos que não é exatamente a mesma coisa, até porque não é o mesmo intuito, mas de modo similar ao que acontece com o General Quaritch, né, então seria, de repente, uma extensão aí que a Sigourney fez, e ela vive, né, nessa extensão, nesse clone dela, com as memórias adaptadas ali dentro, algo assim. Não sei, mas isso tem que se construir melhor essa ideia. Eu tô aqui improvisando aqui depois da tua motivação e do teu questionamento. Pode seguir daí. Não, eu gostei dessa do clone, não é isso que eu tinha pensado, mas a gente não sabe o que o Cameron tá pensando, né, Diego? Eu acho realmente que a Kiri não tem pai, né? Eu acho que ela nasceu do poder da Eywa, Diego. Então, no momento do filme passado, né, eles levam a Grace ferida para aquela árvore das almas para fazer a transferência da consciência da Grace pro avatar dela. E a Eywa, né, a Eywa é a divindade que rege Pandora, que conecta todos os seres ali. E a Eywa, ela tenta fazer, mas a Grace morre porque tá muito ferida. E eu acho que nisso, meu, o Avatar, ele, digamos, fica grávido, entre aspas, então. Eu acho que a Kiri, velho, ela é tipo uma reencarnação dessa conexão com a Eywa. Até porque, como eu comentei, é a Sigourney Weaver que faz a Kiri, né, meu? Só um parênteses, né, meu? O Cameron ama trabalhar com os mesmos atores. Ele fez junto com a Weaver ali o Aliens 2, o Resgate lá. Cara, mas voltando ao assunto aqui, a conexão da Grace com a Eywa, né? Eu acho que
a gente vê que tem o amor da Grace pela natureza lá no primeiro filme, então isso combinado com esse nascimento milagroso, né? A gente vê as habilidades sem explicação da Kiri ali, que ela se comunica com a flora, com a fauna, tudo me leva a crer que a própria Eywa, ela tem um papel fundamental, assim, nesse nascimento, sabe? Daí, se for isso, cara, a gente pode pensar que a Kiri, ela é tipo um messias em Pandora, assim, é tipo James Cameron recontando a origem de Cristo, assim, viajando aqui. Mas a gente só vai saber realmente o que o Cameron quer nos próximos filmes. Mas se tu for ver, eu gostei da Kiri principalmente, falando dela, porque ela tem esses trejeitos muito humanos, né, meu? Ela é mais humana que o Spider, por exemplo. Vamos ler um pouquinho pra frente no filme, aquela hora que os filhos do Jake estão brigando, ela fica assim, ai meu Deus, que vergonha, não acredito que eles vão resolver tudo na violência. Ela fica muito constrangida, né, meu, com a situação. Então, bem a atitude de uma adolescente, Diego. Verdade, verdade. Eu adorei a Kiri, também concordo contigo, é um dos pontos altos, assim, do filme, né? É um dos pontos de maior inovação, né? De realmente se descolar um pouquinho do roteiro clichê que a gente vem trazendo aí, algumas críticas. Claro que a gente não tá criticando todo o filme, a gente vai ter muitos elogios pro filme, com certeza, muitos, não apenas na parte visual, né? Como a gente, isso aí já vai se tornar um pouco repetitivo, mas acho que nunca vai ser demais dizer. Mas sim, a Kiri pra mim é um elogio no filme, cara. Eu gostei bastante. Eu acho que é coerente, né, com toda essa história que se quer contar, muito de conexão com a natureza, de proteção da natureza. Então, eu acho que a Kiri, ela faz muito sentido. Essa questão dela se conectar, né, e ficar assim hipnotizada. Eu gostei bastante da tua teoria, eu acho que ela faz muito sentido, cara. Eu fico um pouquinho assim receoso de apostar tão alto que ela seria uma reencarnação da Eywa, mas pensando no universo, em próximos filmes, sim, isso pode acontecer, seria um momento muito bonito de se ver. E eu poderia ficar aí num meio termo em que ela é uma dádiva da Eywa e por isso ela tem dentro Tipo dela uma isso. conexão maior, É, com a natureza por conta disso. É uma dádiva, ela nasceu de um pseudo milagre, mas explicado pela divindade, né? Então, acho que eu ficaria com uma fala um pouquinho mais contida nesse eu sentido. fui, Mas eu acho que fui a um gente pouco tá além. concordando. Eu queria falar Aham. isso aí também, que Mas eu é acho que ela bonito, pode cara, ser. seria massa. Mas aí se ela for o Messias, né, Leibá, isso seria Uhum. gigantesco pra conclusão É, do é. Avatar, né? Mas pode ser, né? Por tudo que a gente tá vendo que tá surgindo, né? A gente sabe que é uma obra longa, que não vai ser encerrada nesse filme 2, ainda tem muita coisa pra vir. Então, pensando num roteiro mais extenso, né? Aí pode ser, acho que faz sentido. Em algum momento aí ela surgir aí como uma salvadora. De certa forma, isso já acontece um pouco nesse filme, mas de maneira muito pequena ainda, né? Então, acho que faz bastante sentido. Cara, eu gostei das reflexões e dúvidas surgidas em cima do Spider, tá? Eu gostei. Eu acho que a Kiri é mais gostoso de acompanhar ela, mas eu gostei dessa questão de mistério sobre o Spider, bastante levantada desde o início pela Neytiri, né, que fala que ela não aceita bem isso, que ela nunca vai aceitar que ele é um de nós, e o Jake Sully não concorda com ela, embora não enfrenta ela, né, ele só silencia, mas dá pra ver que ele não concorda muito, ele considera o Spider como da família. E as crianças principalmente consideram ele também, né? Sim, sim, cara. E vamos então chegar na parte do vilão agora, já que tu falou do Spider, né? Porque o vilão é o pai do Spider ali. E eu achei, cara, e tem a chegada dos humanos novamente em Pandora depois de mais de uma década. Eu quero saber, meu, o que que tu achou? Porque eu vi, assim, algo lindo visualmente daquelas naves chegando, queimando toda uma floresta quando estão pousando. Muito triste, por outro lado, ver a Neytiri sofrendo, porque os naves, eles têm, assim, uma conexão com a natureza, é uma conexão muito mais forte. E daí aqui é algo que eu acho legal do James Cameron, que é tipo crítica que ele faz ambiental mesmo, mesmo que algo meio raso, mas ele mostra como os humanos destroem a floresta sem pensar. Então, um pequeno elogio aqui pro James Cameron. Mas muita ingenuidade do Jake Sully em pensar então que os humanos nunca mais voltariam de novo para Pandora. O cara é um ex-fuzileiro naval, né, meu? Ele, como um militar, ele tem que pensar um pouquinho. Óbvio que os humanos não iam ficar de boa. Tipo assim, os caras vão pensar, pô, nos expulsaram do planeta, então beleza, tá bom, não voltaremos.
como é que ele não pensou em nenhum momento, assim, em se preparar para uma nova luta, Diego? Isso é o roteiro ruim, entende? Sim, cara, realmente eu acho que ali foi ou ingenuidade ou ele não quis pensar nisso, mas, cara, eu não sei, tu acha que ele não pensou nisso? Porque pra mim ele meio que internamente sempre pensou sim, tanto é que ele sempre teve o treinamento de combate com os filhos, né, sempre teve ali as comunicações, meio de treinamento militar com os filhos, né, tem as formações, tem o radiocomunicador, ensinar a usar arco e flecha, que tudo bem, pode ser usado pra caça, né, mas, eu senti que o pai sempre treinou os filhos para a eventualidade de um combate. E para mim esse comportamento só é explicado e justificado num mundo de conexão com a natureza, onde o combate não é algo assim como uma ameaça iminente. Para mim, esse preparo que ele foi dando para os filhos também tem a ver com isso. Claro que também pode ser explicado simplesmente do ponto de vista psicológico, né? De que a gente acaba reproduzindo na nossa fase adulta as experiências que a gente teve no início da nossa vida. E, bom, ele é um militar, né? Ele foi formado pelo militarismo, então também pode ser explicado aí do ponto de vista mais psicológico, né? Que ele só consegue reproduzir aquilo que ele tem dentro dele. Ele foi criado dessa forma, ele reproduz isso nos filhos. Isso aparece bastante ali nos momentos que a Neytiri confronta ele falando, poxa, dá um pouco de amor também, eu sei que tu quer ser rígido, e ele meio que pensa, não, mas eu acho que eu tô fazendo certo, acho que um pai tem que ser rígido, esse é o papel de um pai, ele tá reproduzindo ali a criação dele. Mas no ponto de vista dos tipos de treinamentos que ele dava para os filhos, ali eu acho que é um pouco além, Leandro. Ali eu acho que é um se preparar para um possível combate, Sim, tá? Então por isso eu que eu não fico com essa sensação. concordo. Eu não concordo porque na primeira ameaça que teve, eles tiveram que fugir, entendeu? Então esse treinamento de anos e anos não valeu por nada. E se os caras vêm com algo muito pesado militar, eles nem foram com um armamento pesado. Foi ali só um bando caçar eles. E eles já tiveram que partir na corrida. Então eu acho que eles tinham que se preparar para uma guerra novamente, a mesma guerra que teve no primeiro filme. Como é que eles vão de novo esperar que a Eywa reúna toda a Pandora para destruir naves e naves e naves? Né, entende? Esse que é o pensamento militar. Como é que eles vão parar uma guerra de novo contra os humanos? Na batalha com lance e com faca não vai ser, né? Pô, isso aí é meio amador. Mas, voltando pra Pandora ali, velho, eu acho que o filme, os humanos chegam e o filme avança um ano inteiro. Daí aqui a edição é muito ruim, porque não nos mostra muito a construção, né? Mas a família do Sully foi forçada a se esconder lá nas montanhas flutuantes, né? Quando chegam os humanos. E os humanos ergueram uma cidade inteira do nada, sem explicação nenhuma. Beleza. Nos apresentam lá o Coronel Miles, é o vilão de novo, o cara volta do primeiro filme. Isso me irrita um pouco, mas eu comento pro final, tá? Faltou ousadia de matar o maluco, Jaguar. Mas enfim, o James Cameron, ele inventa então que os humanos eles podem guardar a memória, a consciência em um HD, transportar isso para um avatar. Esse roteiro o James Cameron tirou da cartola só para trazer o mesmo vilão de volta, e eu acho que não precisava, tá? Mas ele dá essa explicação naquele videozinho lá do próprio Miles explicando. E tipo assim, meu, quando o Jake e a Neytiri descobrem que o Miles está vivo e tá em um avatar, ninguém se questiona como isso aconteceu, ninguém parece ficar impressionado com a volta do cara dos mortos depois de mais de 10 anos, né? Então, tipo assim, se a gente for pensar, o vilão, ele pode criar aí 1000 clones dele mesmo, né? Ele pode ficar copiando a memória em vários HDs. Se tu fizer um backup diário, aí tu tem tipo uma vida infinita, né, velho? Então, pro próximo filme, os vilões podem ser 1000 Miles. Imagina que loucura do James Cameron. Mas, meu, o primeiro filme era os humanos querendo extrair lá o mineral Nobitanium, que valia milhões. Agora em Avatar 2 esquece isso, esquece mineral. O negócio é que os humanos eles querem colonizar todo o planeta de Pandora para viver ali, meio radical, né? Depois de perder uma guerra, tu vem mais ousado ainda. Mas isso aí é falado uma vez no filme e depois vira apenas uma caça pessoal do Miles tentando matar o Jake Sully, porque o Jake Sully é o Taruk Makto lá, então ele que é o Na'vi que fez a Eywa unir todos os seres, então não faz tanto sentido o filme inteiro ter essa vingança pessoal com a ordem da Tenente, na verdade, de querer colonizar o planeta. Ela acha que só matando o Na'vi principal ali tá de boa, sabe? É o roteiro ruim que a gente fala, né?
Sim, cara, sim, isso me incomoda bastante, de fato. Olha quantas incoerências que tu trouxe aí, né? E eu vou complementar elas, né? A primeira de todas, realmente, é a gente precisar se debruçar na figura central do Miles voltando, né? Porque se torna repetitivo, não tem por que isso parecer ser uma ameaça maior, né? Tá, ok, agora ele tem o corpo de um nave, consegue controlar dragões. Mas é pouca diferença, tu tá praticamente repetindo a batalha do primeiro filme, né? Então, poxa, a gente vai trazer um filme aí, sei lá, 10 anos depois, foi 2009, são 13 anos depois, eu acho, 12 anos depois, enfim, é muita coisa, cara. Então, assim, eu fico um pouco chateado com isso, acho que é pequeno. Outra coisa que me incomoda é a motivação dele, que é puramente a vingança, né? Eu fico pensando que coisa rasa. E aí volta aquela fala que eu tinha feito do James Cameron, isso me decepciona, eu esperava algo mais profundo, sabe? Eu acho que, assim, a principal justificativa para esse embate entre o povo de Pandora e os seres humanos é a disputa territorial e econômica, tá? Esse é o principal embate. Não é a questão da vingança. A vingança, eu acho que ela realmente ela vai para outros filmes mais bobinhos, mais rasos, mais de personagens icônicos, de super-herói, de vilão, assim, raso mesmo, que só quer vingança. Eu acho que aqui não, aqui a gente está falando de uma colonização espacial, a gente está falando do lado é, é, conquistador e dominador seria uma palavra mais forte. Conquistador parece que eu tô elogiando, né? Eu tô falando da conquista de povos, eu quis dizer, né? O lado dominador do ser humano, né? Quando aí uma potência aí, vamos botar de repente Estados Unidos, quer se apossar de um local, de um povo, e aí bota direitos humanos ou direitos sobre outros seres para escanteio e só pensa em si. Então acho que essa questão de expansão territorial, essa questão de domínios de novas fontes, né, como foi bastante com o Nobitânio no primeiro filme, eu acho que isso é mais realista e poderia motivar mais, assim, uma guerra, uma disputa, uma batalha, né? Agora, dizer que a vingança vai ser o principal motivador não faz sentido. Eu gostei bastante como teoria, Leandro, do que tu falou ali, de poder trazer muitos clones do Miles para um próximo filme, né? Isso seria legal como teoria, mas eu não gostaria de ver isso como única ameaça. Eita. Eu gostaria de ver assim alguém por trás disso, né? Vem uma outra pessoa, organização e aí se cria um exército de Miles como parte da batalha. Mas isso junto com mísseis e com robôs e com toda uma guerra que a gente quer ver que não teve muito nesse filme, assim, eu achei fraca, assim, o confronto, a batalha nesse filme, sinceramente. E outra coisa também, né, cara, tá, aí vamos supor que a Tenente, ok, ela entende que o Miles, ele quer acabar com a ameaça, que é grande, por conta do Jake Sully, vamos lá, ele convence ela, não, nós temos que tirar esse cara porque ele é um cabeça lá dentro, ele é um líder, se a gente derrota ele, a gente consegue pacificar os povos e daí a gente consegue fazer a parte da invasão e resolve a questão econômica. Beleza. Porém, o cara fugiu, meu, e ele foi para outro povo, sabe? Que era um povo que eles não estavam lutando contra esse povo. Então meio que cai o argumento, sabe? Tipo assim, o cara não era mais aquela liderança e aquela ameaça. Então caiu o argumento de que tu precisava neutralizar, silenciar aquela liderança, porque a liderança se extinguiu, ele mesmo saiu de cena. Então pronto, o motivo se foi. Agora vamos colonizar, vamos derrotar o povo. Não. Ou seja, realmente só sobra a vingança como a justificativa. E a Tenente concorda com isso. Então isso não faz sentido, não tem uma explicação coerente, realística para isso. E isso me incomoda bastante. Sim, cara. E, tipo assim, vamos pro segundo ato do filme agora, que a família Sully, menos o Spider, que foi, assim, digamos, entre aspas, raptado pelo clone do pai lá, né? Os Sullys, então, eles vão se esconder e procurar abrigo lá com o clã, que é o Metcaina, né? Metcaina que se fala? Não sei se tu lembra da Isso, acho que é pronúncia. Metcaína, ou Metcaína, mas
o escrito é essa. Aham. Cara, então essa tribo ela tem uma forte ligação com a água. E aqui deu James Cameron, ele tá brincando com a evolução humana. Esses caras meio que se adaptaram com o ambiente ali, eles têm uma cor mais esverdeada, sabe? Eles têm tipo uma cauda diferente que ajuda nos mergulhos mesmo. Eu gostei também do tipo de tatuagens ali que eles têm no rosto, que lembram ali as tribos do Havaí, sabe, Diego? As tribos Maori. As Isso, tribos Maori. isso mesmo, Aham. achei muito legal. E daí o James Da Cameron Austrália também. traz de volta lá a Kate Winslet, né, que trabalhou com ele em Titanic, né, pra ser a Ronald, né, tipo a rainha desse clã. Ela tá grávida ali. Tem um ator, o Cliff Curtis, agora só me vem na mente o Fear the Walking Dead que ele fazia, né, ele era o Travis. Ele é o pai da família, ele é o pai dessa família no Fear the Walking Dead lá, mas ele também é o pai ali desses clãs do, do povo do Dos mar ali, Medicainas, né? do Matt Kynas. Cara, e todo esse ato, então, é para apresentar essa parte aquática de Pandora, para mostrar ali os naves se adaptando a esse meio. É muito bonito, várias vezes é mega clichê, tipo ali, tem um adolescente nativo que provoca um recém-chegado, depois tem um magrão lá aceitando ir pro meio do mar, depois que o pai ainda mandou ele não fazer mais merda. Então, tudo muito clichê, a gente já viu milhares de filmes, de livros, o James Cameron colocou de novo aqui. Eu gosto de ver de novo, não me importo, sabe? Eu acho legal o jeito que ele conta a história ali. Mas ele fica horas e horas e horas e horas aqui nessa parte aquática, né? Mostrando como ele é o cara foda em algo visual. É tudo Esse é o muito bonito. problema. Ele é Esse é o problema. egocêntrico, ele quer mostrar que é tudo lindo, né, Diego? Egocêntrico e megalomaníaco. Sim, Leandro, o problema é esse. O problema não é tu trazer um roteiro clichê e ser repetitivo de certa forma, porque vários filmes fazem isso. O problema é a soma de tudo, né? É o que eu falei, é o encaixe. O encaixe, no fim, parece que as coisas não se encaixaram bem. Quando tu olha só uma coisa isoladamente, tá, até talvez tu não ache tão ruim. O roteiro, não tem como, o roteiro eu achei bastante fraco. Mas, por exemplo, essa questão, assim, de ser um pouco clichê, a gente já viu isso antes. Tá, isso vai acontecer muito ainda nos filmes, a gente ainda vai ver isso muito. O problema é que fica extenso, fica um bom tempo estendendo uma coisa que poderia ser encurtada. Se não tem uma justificativa boa para o roteiro ser longo, não faz, porque assim tu só denuncia o quanto ele não precisava ser longo, que é o que aconteceu na minha opinião. Então, para um filme ser longo, tem que ter justificativa para isso. Tem que ter uma boa história, com idas e vindas, com variações, com mudanças, com acontecimentos importantes que justifiquem tudo aquilo. E não é isso que a gente vê no filme, né? O que a gente vê é muita repetição de cena mostrando: olha como eu sou foda, olha os efeitos, olha só esses efeitos aqui, esfregando na nossa cara, assim, os efeitos visuais incríveis, mas vai se tornando cada vez mais cansativo, né, cara? Eu gostei da Baleia de Pandora, Diego, né? Ali o James Cameron fez uma homenagem a Nemo. Não sei se tu te identificou com isso. Pensei na hora que mostrou o bicho sem barbatana ali. Mas, tipo assim, se eu não soubesse que era um filme, Os eu diria. Tulkuns. Os Isso, Tulkuns é o nome, né, os, daqueles tu, bichos grandões, os né? Tulkuns. Uhum. Obrigado, Diego. E, Tulkuns. meu, Uhum. se não fosse um filme, se eu soubesse que não fosse um filme, eu diria que aquilo era real, meu. De tão perfeito que tá a imagem ali. Era um bicho de verdade, sabe? Mas a história de como ali os Tukun, o Tukun em especial, que o filho do Jake nutriu amizade, a história de como ele perdeu a família, né? Essa conexão com o filho do Sully ali, cara, isso eu achei muito bonito, eu achei bem legal na história. Até depois, na hora ali que os vilões vão caçar as baleias, aí tem o James Cameron, ele faz um roteiro para uma criança de 10 anos de idade entender, os caras vão explicando detalhe por detalhe de como eles caçam, né, meu, do porquê fazem tal movimento. Na verdade, o filme todo é assim, né, meu? Isso me cansa um pouco porque nos tiram meio pra idiota às vezes, né? Os personagens conversando, explicando tudo o que tá acontecendo ao redor, assim. Sim, sim, sim. Essa cena aí realmente eu também não gostei muito assim da atuação, sabe? E aí tu tem ali um biólogo marinho que é,
cara, ok, mas assim, eu tenho uma sensação de que, pô, o pessoal da biologia geralmente é apaixonado pelos bichos, né, cara? É aquelas pessoas que pegam uma cobra venenosa na mão e quer fazer carinho, quer abraçar. Olha que bonito isso. Aqueles filmes, sabe, que a gente. Aqueles documentários, sabe, que a gente vê. A pessoa, nossa, eu estou muito perto desse animal feroz. Se ele me pegar, eu vou morrer na certa, mas olha como ele é lindo, sabe? E aí o cara tá trabalhando ali numa caça predatória, né? Ele trabalha junto com os outros ali, né? Então. Até depois eles avançam e o guri fala, né, o Spider, assim, horrorizado com aquilo, né, tá, vocês fazem tudo isso para coletar esse tantinho de líquido e depois o que faz com o resto? Descarta. Então, tipo, tem um biólogo marinho ali que tá conivente com isso, né, que tá ali e tal, e não se importa com isso. Então isso para mim é bastante contraditório, mas ok, a gente sabe que existem seres humanos de tudo quanto é tipo, então ok, pode ter um ser humano assim. Também o cara que tá explicando o passo a passo, que fica à frente da lancha, né, ele fala com um prazer meio sádico e dá umas risadinhas assim, agora a gente vai fazer isso, agora a gente vai fazer aquilo, sabe, aquilo ali eu achei meio exagerado, assim, sabe, aquela coisa meio performática, meio fantasiosa de filme, que para mim ele perdeu o realismo. Toda vez que o filme tinha momentos performáticos e fantasiosos, isso ficava para mim mais exagerado, porque o filme estava com um tom muito realista, né? As imagens, a qualidade visual era muito realista, parecia que tu estava olhando por uma janela, uma coisa que estava acontecendo ali atrás, como tu mesmo falou, da baleia, do Tulkun, né? Que era muito bonito. Então, tu tá falando de um filme que se propõe a ser bastante realista nas imagens, ok, claro que é uma fantasia, porque não existe esse lugar, mas é um filme que se propõe a trazer te mergulhar numa ideia realista. Quando ele mostra as situações que são assim forçadas, performáticas, não fica muito legal. É a minha sensação sobre isso, assim, cara. Antes de chegar na parte final também, falar um pouco mais sobre a caça, né? Da destruição das outras tribos. Falar um pouquinho do Miles e do Spider, né? Porque a gente tem um arco entre eles, o Miles Avatar, né? E com o filho. Eu acho que é para preencher algumas lacunas. Eles fazem uma aproximação entre pai e filho que não me convence muito no filme, Diego. Tem toda aquela cena do Miles se conectando com um bicho de voo, que nem tu falou antes, né? Pra recriar o que o Jake fez no primeiro filme, só que dessa vez com alguns requintes mais brutais, assim, né? Mas eu me pergunto, por que o Spider levou o pai dele lá, né? Tipo assim, ele cresceu a vida toda com o Jake, ele sabe o que o pai de verdade dele, o pai biológico, fez, assim, para destruir Pandora ali, e tentou matar os Navis também, né, meu? Os Navis acolheram o guri, então, daí, por um ato de bondade do Avatar do Miles lá tirar o guri daquela tortura psicodélica lá, e daí ele abre a guarda pro pai biológico, sabe? O cara quer matar o Jake, meu. Então, eu não compro muito esse arco, sabe, Diego? Pra mim isso aí é construção pros próximos, ou pelo menos pro próximo filme, né? Ficou uma coisa assim, não explicada, né, entre eles, porque o guri, ok, numa explicação mais superficial, ele tava buscando sobreviver, né? O cara falou, bom, ou tu me ajuda, ou eu te mato, ou te encho de porrada, ou te boto de novo naquela máquina lá com os nerds. Ele ameaça muito o guri, e o guri, né, ainda é um adolescente, então numa explicação mais superficial, o guri tá só querendo sobreviver, não quer morrer, então tá aceitando que ele tá lá como um prisioneiro do Miles e da sua turma. Mas eu acho que tem uma leitura aí mais profunda, não tão superficial, e essa não tem resposta, só fica uma sensação de que ele tá, de certa forma, se identificando, ou talvez não se identificando, mas tá se sentindo um pouco culpado, ou sentindo um certo desejo que ele mesmo reprime e tem culpa, mas um desejo de poder viver com o próprio pai, porque ele sabe que a família que ele tem lá não é a família de verdade, e isso é inclusive visível na cor da pele, na história dele. Então fica aquela ausência de uma família de verdade, de um pai, né? Ele até mostra isso naquela cena inicial, quando ele fala, né, do pai. E aí a possibilidade, assim, de tu fantasiar que o pai pode não ser aquilo que tu imaginou, aquilo que tu pensou, ele pode ser um pouco diferente, ou ele pode mudar e ele poderia ter uma vivência com o pai. Esse sentimento, esse sonho, ele pode alimentar secretamente em alguns momentos, sabe? De que, poxa, mas será que meu pai não pode mudar e ser o pai que eu nunca tive? Então eu acho que ele fica em alguns momentos um pouco acreditando nisso, assim, com uns 10% de esperança. E nesses momentos que ele tenta mais ou menos ali aceitar um pouco essa relação estranha com o Miles, né? Tanto é que ele salva, né, o Miles no final
mas não fica junto. Então ele tá nessa dualidade. E o Miles também acaba sucumbindo àquela chantagem, infelizmente, vamos falar rapidamente disso, né? Lá do terceiro ato, quando a Neytiri ameaça que vai matar o guri, né? E aí aí tu vê, pô, mas que estranho, então ele não é um vilão, assim, né? Que tipo, nada corrompe ele sentimentalmente. Então, poxa, ele gosta do menino. Então eu acho que pra mim isso são coisas que foram deixadas, Leandro, só antes de devolver a palavra, pra serem melhor exploradas no próximo ou nos próximos, tá? E agora eu vou dizer por que eu odeio tudo isso que tu falou, tá? Porque a gente chega numa parte do filme que o Miles, ele mostra que é cruel pra caralho, né? Tortura a tribo, bota fogo, daí não quer matar porque do nada tem um apego com o guri ali, né? É mais uma vez, eu também, agora a parte legal, um recorte aqui, que é o James Cameron, como o Marcelo falou lá na análise do Avatar 1, né, meu? Ele faz essa crítica dos europeus chegando na América, né? De como foi, assim, a violência bruta mesmo. Mas, voltando pro filme, também não me convence muito esse Miles deixar de fazer algumas maldades pelo filho, velho. Porque eu vou te dizer, nunca mostraram no filme passado que o Miles tinha compaixão, né? Daí do nada colocam um filme aqui, um filho dele também. Ninguém sabia que ele tinha filho. E eu tenho que comprar essa ideia do vilão, que ele tem um lado bom por causa de um filho que surgiu. Assim, ó, meu Deus, eu fico mais irritado ainda porque é a mesma merda que fizeram com o Gore, tá ligado? Lá na Marvel. Agora o James Cameron criticou a Marvel e fez algo pior ainda, né, meu? O Miles era o vilão perfeito em Avatar 1, né, meu? O cara era vilão, maldade na veia, assim. Daí no momento que tu começa a colocar camadas no vilão, Diego, tu sabe minha opinião sobre isso, eu quero um Thanos, sabe? O Thanos vai lá e mata a filha pra conseguir o que quer, Diego. Boa. E isto me permite, né? O Gore se torna um vilão por causa da filha, né? Ele tá irado com a filha, a perda da filha, que foi a última perda que ele não suportou mais, e aquilo ali fez ele se tornar o vilão, né? Não é o caso do Miles. O Miles não é vilão por causa da filha, né? Pelo menos do filho, né? Pelo menos Não é bem ele por causa sempre da foi desde o filha. primeiro filme, né? A gente fala do Gore, a gente fala dos deuses, a divindade que ele sempre que teve crenças, e daí os deuses traíram a crença dele, mas daí é mais complexo. Sim, mas enfim, o Miles não tem a ver com essa perda, né? Que nem o Gore tem, entende? Com esse sentimento de traição. Então, menos ainda que teria justificativa, né? E de fato, aí são os momentos que a gente encontra uma incoerência nos discursos que o James Cameron fez, né? O James Cameron me iludiu, ele me iludiu bastante, né? Quando ele faz alguns discursos assim antes da entrega do filme, que fazem a gente esperar algo a partir da fala dele e que, a meu ver, não vieram no filme, ou vieram até bem ao contrário disso, né? Como a gente tá falando aqui. Pode falar. Eu ia só retomar ali antes da batalha final, porque tu já comentou, né? Eu achei, assim, um pecado aquela cena caçando a baleia, Digueira. Essas partes da crítica ambiental sempre vou aprovar do James Cameron, sabe? Eu acho muito foda que ele faz, mesmo que seja, às vezes, superficial, sabe? Eu me senti mal pra caramba, velho, deles matando ali a baleia. Eu chamo de baleia, tá? A baleia mãe lá, só pra extrair, como tu comentou ali, aquela coisinha, de novo, né? Do nada, a gente descobre que uma gota daquele líquido amarelo vai fazer tu ter a vida eterna. Imagina, uma piscina disso é a fonte da juventude que o James Cameron quer recriar no filme, né, Diego? Mas nos é dito isso e não tocam mais no assunto também, né? Eles não falam, eu acho que talvez vão trazer de volta essa parte no terceiro filme, porque se não trouxerem é algo totalmente sem sentido, porque eles ficam um tempão ali com o cara, ele falando, explicando de novo para crianças de 10 anos de idade que as baleias são mais inteligentes que os humanos, que elas são mega emotivas, daí fala do líquido, não sei o quê. Tudo isso também para nos preparar para a batalha final, porque daí é óbvio que vai vir a baleia, né? Sim. Quando conta a história, né, do Pai Akan ali, que é o Tulkun, aquele que se isola, né, dos outros, é tudo muito previsível, assim, essa parte toda, né, eles falando e colocando esse Tulkun isolado, né, que eles dizem que ele é um pária, porque ele se isolou dos outros e é assassino e mata seres humanos ali, é tudo muito previsível de que não é isso, de que tem uma outra história, uma história de mártir por trás, né, uma história de que na verdade esse animal ele
carrega consigo aí a dor de ter que tomar uma decisão difícil no passado e que fez com que os demais se afastassem dele e ele é incompreendido, que tem uma história verdadeira por trás. Tudo isso é bastante previsível. Eu até me enganei um pouco, Leandro, porque eu achava que o Payakan iria morrer para salvar o Loak, né, o que se torna amigo dele. Eu achava que ele iria morrer dessa forma, como começa a acontecer no momento que ele começa a atacar ali os demais, né. Aliás, para mim, uma das cenas mais legais, assim, em termos de emoção do filme ali, não é nem emoção a palavra certa, mas em termos de sensação legal, é quando ele consegue enrolar a corda no barco e arranca o braço daquele cara, né, que tá dirigindo aquela cena. Eu achei muito legal. Mas eu imaginava isso. E assim, até uma coisa que eu tava pensando durante o filme, né? Tu falou ali do líquido, são 2 pontos importantes no líquido, né? Tem a questão da vida, eu tava me esquecendo um pouco disso, do líquido ele congelar o teu tempo de vida, no sentido de te dar meio que uma vida eterna ali, que não ficou muito bem explicado isso, mas que bom, é um líquido extremamente, então, importante, interessante, com alto grau de interesse nele. O que me chamou a atenção naquele momento foi o valor, né? Aquele pequeno líquido que ele pegou ali valia 80 milhões de dólares, então um valor altíssimo, né? Então só isso já justificaria toda uma guerra, toda uma vinda enorme de humanos para cá para tentar uma vida nova aqui e uma guerra contra os naves. Só esse ponto para mim já era um motivo maior do que a vingança do Miles, né? Mas uma coisa que me chamou atenção é ele dá essa explicação e o Spider tá ouvindo, né? Ele tá prestando atenção nessa explicação e o mesmo Spider ele vê ali o Neytirian baleado e vê que ele vai morrer, né? Eu fico pensando, não poderia surgir uma ideia aí, Leandro, de correr atrás desse líquido naquele momento de corrida contra o tempo para salvar o Neytirian? Eu tô falando certo, Neytirian? Acho que é Neteiran, alguma coisa assim. Enfim, mas o filho mais velho, né? Cara, por que não surgiu a possibilidade de ir atrás desse líquido, né? Não sei, bom, enfim, eu achava que a morte desse menino poderia ter sido evitada, mas eu entendi que era para trazer uma carga emocional, né? E aí tem outra crítica que eu faço. Mas só pensando aqui, Fala. eu acho que o líquido só alonga a tua vida, não te torna imortal, né? Eu acho que o líquido serve. Claro. Eu pensei nisso. E só, já que tu Sim. falou isso, eu gostei menos do filme porque é a mesma coisa do 1. Eles queriam lá o mineral, o nobitânio, que ele também valia lá, sei lá, 200 milhões de dólares, um pedacinho, sabe? Mesma coisa, né, meu? Uhum. É que a gente precisa pensar que tem que existir alguma ameaça, né? Mas eu acho mais coerente, mais realista uma ameaça econômica, no sentido de o mal do ser humano, que o ser humano sempre quer poder e quando o ser humano quer muito poder, ele passa por cima de escrúpulos de caráter e pisa em quem tem que pesar, né? Então, pra mim, isso é uma justificativa muito mais forte do que a vingança, né? Tu imagina, cara, tu tá falando aí de um investimento de bilhões de dólares. Imagina o que não é uma viagem da Terra até lá. Imagina o que não é uma clonagem. Imagina o que não é a tecnologia para manter vivos os avatares. É algo da ordem dos bilhões de dólares. E bilhões de dólares do governo americano sendo investidos na vingança de um ser. Para mim, isso é muito raso, Leandro. Isso é muito incoerente. Isso nunca aconteceria, sabe? Uma coisa é tu investir bilhões de dólares num projeto que pode te retornar trilhões de dólares no futuro. Isso é um investimento, isso justifica. Outra coisa é o governo ou uma empresa investir bilhões de dólares num louco que só quer matar um outro cara porque tem vingança. Então isso para mim é extremamente incoerente. Ah, sim, concordo com tudo que tu disse. Então, vamos para a batalha final, que é uma loucura, acontece de tudo, é muito lindo de ver os detalhes, porque é tudo perfeito assim, mano. Eu senti até os trancos daquele bote quando batia na água, mas enfim, é tudo muito clichê. Ah, muito legal também a hora que o cara fica preso na corda e arranca o braço dele lá, né? Aquilo ali eu achei, pô, ô James Cameron, hein? Mas, meu, o vilão vai lá, sequestra os filhos do protagonista, daí aquele negócio, ou te entrega, ou vou matar eles. É o clichê clássico que o James Cameron usa aqui, conta uma boa história, mas a parte que eu mais gostei, por exemplo, é a baleia, velho. A baleia que me ganhou. Sempre foi nos falado, né? O cara volta e meia, volta na baleia. Eu A gosto da baleia baleia. encantou o Leandro. Porque, como eu falei lá antes, né? Falou, pô, ela é mega emotiva, daí ela fica se debatendo lá quando pega o Neteia, o Loak, desculpe. Então ela fica se debatendo embaixo da água com o mar, com raiva, ela é muito, muito emotiva, e daí
daí ele vai lá, se joga em cima daquele, navio, acho, né, é um navio mesmo, meu, É uma embarcação. ela se enlouquece, tu fica muito louca, batendo em todo mundo, eu achei muito legal isso, meu, fiquei rindo, assim, né, mas, meu, daí começou James Cameron recriando o Titanic, Diego, não, o cara já falou do Nemo antes, agora o cara recria Titanic. Eu fiquei rindo e pensando, só o que falta o cara me meter uma porta no meio da água aí pro pessoal se salvar. Mas, refletindo agora, eu acho que ele fez uma referência a isso no final, porque todo mundo Fez, se fez. agarra na nadadeira da baleia, né? Todo mundo se salvou na nadadeira. Então eu senti essa referência aí. James Cameron, você não me engana. Sim, 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 com certeza. Quando teve ali a inundação ali da embarcação, pra mim teve referência total ali, só faltou um pouco mais de drama ali com a Kate Winslet, né? Aparecer ela assim se salvando e ficando em cima de uma porta junto com o marido dela, só pra mostrar que era possível, Sim. junto Aliás, ela com o apareceu Leonardo DiCaprio. pouquíssimo, né? Aham, verdade. E, cara, o que, que eu ia te falar? Teve uma cena que despertou uma memória em mim. Eu acho que é casual, eu acho que não é intencional, mas vai que, né? Teve uma hora que tá mostrando eles na água e mostra um bebê nadando na água, assim, um dos bebês nave. Cara, pra mim lembrou muito aquela capa icônica do álbum do Nirvana, né? Que tem o nenê nadando querendo pegar uma nota de $1, né? Pra mim, assim, lembrou muito, cara, quando eu vi o nenê nadando, assim, parece que em algum momento daquele pequeno videozinho, assim, surgiu a capa ali na minha frente. Mas talvez seja apenas uma loucura aqui desse entusiasta podcaster e não tenha nada a ver com isso, até porque não tem nenhuma explicação do porquê isso teria no filme. Eu acho legal, eu gostei dessa ideia. Agora eu fico um pouco mais feliz com o filme. Ó. Não, mas eu acho que o Cameron ele foi um pouquinho ousado a matar o Netean lá, né, meu? Eu não esperava isso, porque eu já falei várias vezes que o Cameron ele é bom em contar uma história simples e ele faz a gente se apegar aos personagens, né? Então eu não esperava essa morte e isso é legal porque mostra, mesmo que seja uma morte só, né? Mostra que não é um conto de fadas, né, meu? A gente tá no meio de uma guerra. Então, no primeiro filme ele matou a Grace, velho, baita personagem. Aqui ele tira o filho mais velho do Jake. Então, cara, e a morte é eles voltando pra salvar o Spider, né, velho? E daí nesse resgate ele toma um tiro lá e perde a vida. Então, desculpa a redundância, mas é uma vida pela outra, né, Diego? Sim, eles falam exatamente isso no filme, né? Cara, momentos que eu achei muito bonitos do filme são ali os momentos de reconciliação dele com o filho, né? O Loak, né? A dificuldade que ele tem para lidar com o filho. Ele tá com bastante dificuldade, o Jake, para trazer uma educação legal, porque ele vem com uma rigidez muito grande que não tá funcionando com o Loki. A Neytiri fala para ele, olha, não tá dando certo assim, vamos tentar uma outra abordagem, e ele diz, eu não sei fazer de outro jeito, mas não é um argumento legal, né, tipo, vamos tentar de uma outra maneira. Então eu acho que é importante, eu pelo menos vou trazer aqui a minha visão de que os atos do Loak não são só os atos daquele adolescente que a gente fica toda hora pensando assim, não acredito que ele vai fazer isso de novo, mas que guri burro, olha lá vai ele fazer merda de novo. Eu acho que não é só isso, sabe? Eu acho que também tem aí uma relação entre pai e filho, ele quer chamar atenção, ele se sente também menosprezado, ele é aquele que não é o filho perfeito e exemplar como o mais velho, então ele acaba, às vezes, até sem entender muito bem por que ele faz isso para chamar atenção. É um comportamento bastante, assim, explicável no nosso mundo humano aqui, a gente vê tipos de coisas acontecendo assim nas famílias, e não é culpa só da criança, só do adolescente, é uma relação entre pai e filho, então ele também tem uma participação nisso, e ele tem uma dificuldade de lidar com isso, e no final do filme, então, o próprio Loki consegue amadurecer, acredito que muito infelizmente pela perda, né, do irmão mais velho e por entender as consequências das atitudes inconsequentes dele. E então ele vai lá e ajuda o pai, e ele acalma o pai, e ele faz a fala da menina que ele conheceu e que ele tá gostando, né, ali dos Medcaina, enfim, aquela menina ali do povo da água que gosta, que trata ele bem, cuida dele, que eles estão tendo um lance ali os dois, e ele faz toda a fala que ela fez para ele, quando a menina tá treinando ele traz toda aquela fala pro pai, né, que é muito bonita, que começa com o subtítulo do filme, né, O Caminho da Água, e aí emenda numa sequência muito bonita, quase que uma oração, assim,
cultuando a água, né? Então ela fala: o caminho da água não tem início e o caminho da água não tem fim. O mar dá, o mar tira, a nossa força vem da água. Eu não vou lembrar exatamente, mas ele faz toda assim a fala, ele recapitula tudo que ela fala para acalmar o pai, para passar um pouco de segurança. Ele também transmite para o pai ali aquele primeiro treinamento sobre como respirar com o diafragma, né, para poder conter mais o ar, segurar o ar mais, de maneira com mais qualidade, para poder ficar mais tempo embaixo d'água, que é o treinamento que ela passou para ele. Então isso é muito bonito, ele passa uma segurança para o pai, e o pai entende, né, não só o amadurecimento do filho, por ter conseguido manter a calma numa situação em que o pai estava já se entregando, como também o filho ali diante de tudo aquilo, né? Porque talvez uma atitude mais fácil para o filho seria fugir de tudo aquilo, né? Fugir, né, de toda aquela culpa e do pai que sempre culpou e xingou ele. Então achei bonito esse final. E uma outra cena, Leandro, que eu também gostei bastante assim, eu acho que foi bastante profunda. Eu acho que poderia ter uma música mais sentimental, mais emocional para puxar uma carga mais forte. Podia ter botado a música da Natasha morrendo, aquela mesma lá do Ultimato, já servia. Mas eu quero dizer uma música mais intensa pro momento, Leandro, em que a Neytiri tá surtando, obviamente, porque perdeu o filho, e o Jake tá falando pra ela: a gente ainda tem que salvar os outros, senão a gente vai perder mais crianças. E achei muito bonito, achei que a interpretação dos dois ficou muito boa naquele momento, sabe? Tu sente a dor dos dois, e tu sente o Jake, assim, tentando passar por cima daquele momento de dor e tentando exercer uma frieza necessária para não perder ainda mais filhos. Então ele fala para ela: eu preciso que você seja forte, eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda, porque a gente ainda tem que salvar os nossos outros filhos. Aquela cena eu achei bonita. Tu falou da música da Natasha lá, porque tu falou por causa que é o mesmo lugar que a Neytiri vai morrer, porque é a mesma atriz, né? A Zoe Saldana, ela é a Gamora que vai morrer lá, né? Ou tu nem relacionou com isso? Não, eu nem tinha pensado nisso, cara, mas verdade. Mas isso que é legal, tu falou, né? Eles não têm tempo pro luto. Eles têm que ir lá e salvar os restos dos filhos, depois a gente vai sofrer. Agora não adianta. Vamos se concentrar na missão aqui. E o filme é muito sobre o Jake proteger a família, né? Sobre, como eu falei pra ti antes, off, dos filhos amadurecerem, né, E no final, são os filhos que salvam os pais. A Kiri, ela tem essa conexão espiritual, né, com a Eywa, então ela salva a mãe ali, criando um caminho iluminado quando tá tudo escuro. Que nem tu falou, o Loak mostra que aprendeu com todos os erros e ajuda o pai. E tipo, óbvio que a baleia aparecer no final pra ter aquela última ajuda ali, pra emergir pra superfície todo mundo. Cara, o mais clichê de tudo era isso acontecer, assim, nesse ciclo completo da família Sully, mas eu não gostei daí o Spider salvar o pai. Eu não gostei dessa decisão, porque daí o filme vai deixar o vilão vivo pela terceira vez para Avatar 3, eu tinha que ter acabado, tinha que ter matado o cara, tinha que ter encerrado esse ciclo. Eu não gostei, velho. Pois é, isso ficou chato mesmo. E aí vamos pontuar bem. Não é que eu não gostei do Spider salvando o pai, porque isso mantém aquela atmosfera de mistério do que vai acontecer com o Spider e traz essa reflexão que eu achei interessante. O problema é o cara voltar. Podia ter sido de outra forma. Podia não ter sido o Spider salvando ele. O problema é terminar o filme e o cara ainda tá vivo, deixando aquela mensagem pra gente que a ameaça continua. Cara, chega do Miles, vamos trazer algo diferente, vamos trazer algo maior, vamos trazer uma proposta nova. Eu até achava que esse filme iria trabalhar talvez uma questão mais ambiental, sabe, Leandro? Tipo assim, terremoto, vulcão, uma questão, sei lá, climática, um meteoro, alguma coisa assim, sabe? Uma ameaça diferente, sabe? E não toda essa repetição do que foi o primeiro filme, entende? Então, por isso que isso eu concordo plenamente contigo, cara. Eu senti isso na hora do filme, eu fiquei muito chateado com isso. Pensei, não acredito, o cara vai voltar no terceiro filme, mas vai ser sempre assim, sempre a mesma coisa. Tomara que não, né? Mas tipo assim, ele vai voltar, óbvio que vai, né, no terceiro filme. Então, isso me deixa chateado. O pessoal que tá me ouvindo, acho que eu odiei o filme, né? É que a gente esperava tanto do filme, que nem Doutor Estranho. Daí nos entregam abaixo do que a gente esperava, bem abaixo do que a gente esperava, então a gente vai pontuar sempre os erros do que... Mas a gente tá fazendo vários elogios também, a gente fez um monte de elogio no filme. Claro, né? Claro, mas, é um filmão, é um filme massa. Então, terminando aqui minha fala antes da nota, Diego, o filme ele vai acabar ali com o Jake vendo
tudo que ele fez nessas 3 horas aí não valeu pra nada, né? Que ele não tem que fugir, eles têm que ir pra guerra mesmo. O filme termina então com uma referência que eu gostei demais, que é, de novo, a câmera fechando no rosto do Jake e ele abrindo os olhos. No primeiro filme, ele abriu os olhos mostrando que a transferência do corpo humano foi feita por corpo nave, e aqui ele abre os olhos vendo que não adianta fugir, se esconder, né? Sempre vão caçar ele onde ele for, né? Vão caçar ele, a família. Então o que resta é ir pra briga, sabe? E pensando nisso que eu falei, Diego, parece assim que o segundo filme foi só uma preparação de 3 horas para os próximos, e daí eu gosto um pouquinho menos do que eu tinha imaginado. Não, é isso aí, eu concordo contigo, cara. Eu tô aqui agora quebrando a cabeça sobre que nota que eu vou dar pra esse filme, porque é aquela coisa, não é um filme ruim, cara, com certeza não é, é um filme bala, é um filme legal, eu gostei de ver, mas, cara, deixou muito a desejar e é o que eu falei e volto a falar, as coisas não se encaixam. Quando tu tem um recurso visual incrível, um filme com imagens assim, cara, de encher os olhos, e aí tu tem um roteiro simples que deixa muitos furos, tu tem um roteiro que repete muito o primeiro filme, e tu não tem uma trilha sonora também que seja pujante, que seja potente, que venha acompanhar esses efeitos, as coisas elas se sobressaem. Um roteiro clichê pode, mas pode num filme que não traz um efeito visual tão incrível assim e que não tem 3 horas de duração e que não tem o James Cameron falando que vai revolucionar e que vai detonar com a porra toda e que vai quebrar todos os recordes, sabe? Aí pega o Avatar, que é o maior bilheteria da história da humanidade, volta nesse filme depois de muito tempo, com a Disney por trás, com todo um contrato de um universo que vai ser construído. Cara, não tem como. Alguns podem dizer assim, Diegueira, mas aí é culpa tua, tu criou uma expectativa muito grande em cima disso. Eu tô trazendo aqui elementos que trazem uma responsabilidade grande. Qualquer um que pegasse essa bomba não tinha como dizer assim, culpa é tua de criar expectativa. Cara, tu tá pegando a maior bilheteria de todos os tempos para dar continuidade, junto com um dos estúdios mais milionários, bilionários que existe, que é o estúdio da Disney. Tu tá pegando o James Cameron, que é o cara que, né, fez Titanic também, que é outra grande obra, e ele fez comentários mostrando que ele realmente acredita que o troço vai ser revolucionário. Bom, então nós vamos entrar com uma crítica bem detalhista, né? E nem precisa ser muito detalhista para levantar vários questionamentos, como a gente trouxe aqui no nosso podcast. Boa, boa. Então vamos para a nota do Nerdverso aqui para Avatar. Eu não vou ficar repetindo as palavras, falar de efeitos visuais perfeitos, roteiro simples e clichê, mas o filme para mim, Diego, eu acho que é a angústia dos pais sobre o futuro dos filhos, é a jornada desses jovens aí até eles amadurecerem mesmo. Então esse peso emocional, o James Cameron, ele colocou bem na história, eu gostei. A mensagem ambiental tá legal no filme, poderia ser maior, como tu falou, né? Então, eu acho que tudo que eu não gostei já comentei por aqui também, né? Então, não vou ficar me repetindo, cara. Eu vou dar uma nota menor do que eu imaginava quando eu fui ver o filme. Pensei que ia dar uma nota excelente, mas para Avatar, O Caminho da Água, eu vou ficar com 8,6, Diego. Boa, boa. Olha, ficou baixa mesmo assim, porque eu achava que viria de ti. E tá bem difícil pra mim, cara, fechar essa nota, tá bem difícil. Complicado pra caramba, cara, que droga. Eu não queria que o filme tivesse esse desfecho, né? Porque visualmente o filme é lindo, cara, que coisa incrível. Os efeitos e as imagens, cara, tá louco, assim. Eu adoro qualidade visual, adoro, amo. E foi uma coisa, assim, fenomenal, assim, a qualidade visual. Mas, como já falei várias vezes, o resto não acompanhou, tá? Eu não voltaria no cinema de novo. Eu fiquei incomodado em alguns momentos, querendo saber quanto tempo faltava para acabar. Fiquei decepcionado com algumas escolhas. E por essas razões, a minha nota para esse filme é 8,4. Ah, grande jegueira. Então essa foi a nossa análise completa de Avatar 2, mas o podcast não termina ainda porque nosso bloco final é para os abraços, para os salves, para o pessoal que segue a gente no Instagram, o pessoal que está inscrito no nosso canal do YouTube. E os abraços aqui são sempre um oferecimento do curso Propulsa, que vai te preparar para Enem vestibular em matemática. Então lá no YouTube digita Propulsa, te inscreve no canal lá para tu ficar assim, ó, saber tudo de matemática mesmo, para gabaritar as provas.
E os abraços de hoje eu quero começar dando um abraço especial pro Thiago França. Ele foi o cara que criou a nossa capa de melhores do mundo do podcast passado. Tá lindo demais. O Thiago, aliás, criou diversas capas aí da Marvel durante esse ano, durante o ano passado. Então quero deixar esse agradecimento especial para ti, Thiago. E se tivesse uma categoria lá no podcast passado de melhor ouvinte, eu daria pro Thiago por tudo aí que ele colabora com a gente, ele faz de coração. Então, cara, muito obrigado mesmo por tudo aí que tu nos ajuda, essas artes, a gente te ama demais e que 2023 venha mais, né, Diego? Isso aí, Thiago, um grande abraço. Manda os abraços aí, cara. Então, os abraços são para Vitorinha, Gabriel Pereira Caldas, Gildeon Viana, Álvaro Tancredi, Murilo Loz, Beatriz Vitória, Rodolfo Marques, Dayana Lima, Juliana Barreto, Tamires Dias, Luísa Celarina, Douglas Rabelo, para Beatriz_K e para Marina Soares Jegueira. É isso aí, a gente vai se despedindo aqui, deixar o Diego acabar o podcast. Não, é isso aí, tá entregue. Desculpa se a gente parece meio rabugento, meio resmungão hoje. A gente não quer passar uma sensação de que a gente odiou o filme, mas a gente ficou decepcionado porque a gente esperava bastante, como a gente ilustrou aí ao longo do episódio, e acaba que isso apareceu bastante na nossa fala, tá? Mas é um filme bom, é um filme bonito, e espero que vocês tenham gostado. Mandem pra gente aí os comentários de vocês, a gente quer muito saber se a nossa opinião também encontra de vocês, ou se a gente tá meio isolado nisso, se vocês amaram o filme. Tragam aí, se possível, umas opiniões mais detalhadas pra gente saber, né? O que tu gostou, o que tu não gostou, que partes foram boas, onde tem acerto, onde tem erro. Tua nota, vamos conversar aí, que a gente adora conversar com você sobre esse assunto que a gente ama. E se quiser conversar com a gente, não te esquece, @NerdVersoCast lá no Insta, NerdVersoCast canal no YouTube, ouve a gente nos agregadores de áudio, estamos em áudio e vídeo também no Spotify, tá certo? Nos vemos nos próximos podcasts, que ainda tem muita coisa pela frente. Valeu, galera, um abraço em todos e até a próxima. Tchau, tchau.